Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, Kawaii e TikTok. É, Inicialmente peço like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se você já tem reparado, né? Mas cada vez está mais perceptível, né, que querem criminalizar o homem solteiro no Brasil, né? Não sei como é que estaria essa situação em outros países, né? Já tinha até mencionado esse assunto anteriormente em meu canal do YouTube, né? Mas é uma parada assim que está cada vez mais perceptível, né? A verdade é que se aprovam leis o tempo inteiro ali para que ninguém ali atrapalhar ou propriamente prejudicar o homem, né? E propriamente eu acredito assim que o Brasil está cada vez mais trilhando o caminho do Japão, né? Onde se há uma epidemia, né? Epidemia de homens solitários, né? É lógico que a imprensa sempre trata essa situação como se fosse um problema, como se fosse assim algo alarmante, né? Mas, enfim, sempre se associou, né, o homem solteiro como se fosse uma tragédia, como se fosse algo ruim, né? Algo que não algo que deveria, né, chamar a atenção no sentido assim controverso, né? No sentido assim de que é negativo, né? Mas na verdade, pessoal, nunca foi nunca foi um privilégio tão alto assim do homem viver dessa forma nos tempos atuais, até porque o mar não tá para peixe, né? Muitas mulheres estão, né, de fato empoderadas, elas estão exigindo muito acima da tabela FIP, né? E, enfim, o homem ele tem que se readaptar perante ao status quo atual, né? É lógico, né, que tem muita gente se incomodando aqui com a comunidade masculina, com o levante dos homens, né? Mas a verdade é que os homens daqui não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha, né? Enfim, a gente vive numa sociedade cada vez mais feministada, né? Você vê o tempo todo, né, o feminismo em todos os lugares, né? Desde transportes públicos até delegacias, né? Inclusive eu estava em um transporte público, né, hoje, e eu vi lá uma propaganda, né, sobre o não é não, quer dizer, enfim, a situação nunca esteve tão complicada, né? E eu vejo mulheres reclamando na internet, né, porque os homens não chegam, né? Por que os homens não chegam? Mas é muito claro, nunca teve tão perceptível, né? Que a maioria das vezes o suco não estava ali na espremida, né? A gente vê que muitas mulheres estão com comportamentos tóxicos, né? Comportamentos assim que se distanciam, né, dos valores espirituais. Muitas mulheres que estão arrogantes, né? Não querem saber de ouvir o homem, né? A verdade é que aquela frase, né, de que ninguém liga para você deveria ser reformulada, né? A verdade, ninguém liga para o homem, né? Porque várias leis são criadas o tempo inteiro, né? E isso, quer queira ou não, obriga o homem a se afastar. Não tem outra, né? E, enfim, tem gente que me critica, barra me julga, me discrimina, né? Mas, enfim, eu espero que aconteça algo de tenebroso com esses que fazem isso, né? Porque propriamente
propriamente eles não estão se conscientizando da realidade, que hoje, que os tempos atuais, os tempos de 2026 agora, né, não são iguais dos anos 2000, né, onde ao qual não havia tanta, tanta lei, né, não havia tanta misandria, né, quanto nos tempos atuais. E propriamente o homem tem que se conscientizar de que realmente, né, e inclusive, pessoal, tem que falar para vocês que uma das formas de masculinidade é poder se readaptar ao mundo moderno, né? É, Você vê, né, o tempo todo, né, muitas mulheres pedindo que o homem seja provedor, né, mas propriamente elas não querem ter um comportamento mais tradicional, né? Elas querem o cara provedor ao mesmo tempo que querem agir de uma forma moderna, né? Então não faz sentido nenhum para mim, não faz sentido nenhum para mim, né? Ok, eu acredito que elas estão no direito delas de serem exigentes, né? Mas assim, eu até faço piadas na internet falando sobre o seguinte, né? Que não existe empresário milionário para todos, né? E propriamente aqui no Brasil tem muito mais mulheres do que homens, né? Então eu acredito que elas estão numa celeura, né? E você vê que muitas mulheres hoje em dia, né, com o passar do tempo, utilizam remédios tarja preta para conter a depressão, né? Que, enfim, e tem gente que vai ainda mais além, né? Mas não é assunto aqui pra gente falar, mas até por conta das políticas da plataforma, né? Eu vou evitar esses assuntos mais graves, né? Mas, enfim, o que se vê hoje em dia, né, é uma supremacia de um gênero sobre o outro hoje em dia no Brasil, né? E isso é uma questão ideológica, pessoal. É uma questão envolvendo o movimento, né, que muitos associavam, né, a apenas aquelas mulheres que andam peladas na rua, né? Na verdade, esse movimento já chegou nas mulheres comuns, né? Lógico, não são todas que estão dessa maneira, né? Mas se trata de que o feminismo nunca foi sobre igualdade, mas sobre ódio à figura masculina, tá entendendo? E hoje em dia tem muitas mulheres que estão tendo até o ódio pela existência do homem, perceberam? Estão tendo ódio pela existência do homem, pelos homens estarem se contrapondo a essa situação, a esse status quo atual, né? Porque elas querem que continue a hipocrisia na sociedade e que não haja nenhuma oposição, tá entendendo? Muitas mulheres querem isso, né? E propriamente não há muita escolha para o homem hoje em dia, né? Porque se fala, né, o tempo todo, né, a sociedade fala o seguinte, porque o homem tem que se desenvolver, o homem tem que ter carro. Eu propriamente não tenho um carro, né? Não tenho moto, enfim, e eles falam o tempo todo, né, que o homem tem que né, que tem que suprir as exigências das mulheres e tal, é sempre no sentido assim de perseguir, discriminar o homem, né? Enquanto isso o outro lado não se critica, porque propriamente a própria sociedade diz que as mulheres são perfeitas, né? Sendo que elas são tão dignas de erros quanto os homens, né? Mas hoje existe, né, a parte da agenda feminista envolve propriamente essa, passando um helicóptero aqui, envolve propriamente a pedestalização de um gênero, né, ao nível de sacrossanto, né? Como se, enfim, novamente, né, como se o ser humano não fosse digno de erro, né? E, enfim, por conta dessa propaganda de empoderamento hoje em dia no Brasil, o que existe, né? É, Tem muitas mulheres achando que são semideuses, né?
E a própria sociedade é, não acha bom, né? Não acha bom que o homem venha a se contrapor a esse movimento, dessa forma ao qual a gente está vendo nos tempos atuais, né? Então, muitas vezes o homem está tendo que ir para o celibato, né? Ir para o celibato, porque propriamente o mar não tá para peixe, né? Se vê que muitas igrejas não estão se conscientizando dessa situação, né? Porque quer queira ou não, o feminismo ele tá se intrinsecando nas igrejas e também, quer queira ou não, muitas mulheres na igreja estão hipergâmicas, quer dizer, estão hipergâmicas, estão exigentes, exigindo muito acima da tabela FIP, né? Quer dizer, é sempre naquele ritmo, né, de que o homem tem que ganhar 10, 15, 20 mil. É lógico que não são todas as mulheres que são assim, pessoal. Não são todas as mulheres que são assim. Mas o que se vê é isso. O que se vê é isso, né? E, enfim, existe toda uma discriminação contra o homem por parte das instituições, perceberam, né? Você vê delegacia especializada somente para mulher, né? Você vê o que mais, né? Transporte público somente para mulher, e ainda querem me dizer que a gente não vive, né? Ou propriamente aqui no Brasil, né? Sobrevive em uma sociedade que é feminista, né? Cara, é impressionante, né? Impressionante, né? Enfim, e esse movimento, eu acabei de falar, né? E já chegou nas igrejas também, que quer queira ou não, né? O homem, enquanto cristão, né? Ele, inclusive, estão utilizando um pretexto da Bíblia, né? Estão usando a Bíblia para quererem aprovar o PL da misoginia, né? Tá entendendo, pessoal? E eu não duvido que se aprovem não, pessoal, porque cada vez mais o Brasil, ele tá intancável, né? Intancável, tá entendendo? Recentemente aprovaram, né, a ampliação da Lei Maria da Penha. Também o que aconteceu, né? Aconteceu recentemente, né? Mais uma lei, se eu não me engano, de pensão alimentícia, né, por parte do homem foi aprovada. Quer dizer, a sociedade de uma maneira geral converge com a situação. E por inúmeras vezes já falei, né, na própria internet, né? Quem acredita, né? Quem acredita que os políticos irão mudar, esquece, pode esquecer, né? Porque eles fazem tudo por voto, é tudo por populismo, tá entendendo? Eles não querem saber, quanto ao qual a propaganda de impulsionamento da misandria no Brasil. Eles não querem saber disso, eles só querem saber de voto, e de agradar, né? De agradar, né? Já falei isso, né? Se você vive para agradar os outros, tu tá se queimando, tá entendendo? Porque propriamente você está utilizando um mascaramento. E hoje em dia tem muita gente que é falsa mesmo, que é uma coisa na tua frente e outra nos bastidores, né? É por isso que tá tão difícil, propriamente, pessoal, falando, tá tão difícil de se formar amizades hoje em dia, né? É muito difícil confiar no outro, tá entendendo? Enfim, eu já falei aqui das principais questões, né? Das principais questões que levam a gente a crer que realmente o homem solteiro, né, está sendo descriminalizado. Propriamente não querem que o homem tenha condições até mesmo de se expressar hoje em dia, né? Então eu sei do tamanho da briga que eu estou comprando, né? Mas a gente vê claramente que a gente aqui no Brasil tem uma sociedade muito hipócrita e que o homem não tem vez, tá entendendo? Qualquer coisa é misoginia, qualquer coisa, o homem tá
tá sendo um ilegal. O que, enfim, pessoal, que não faz sentido nenhum, né? Já vamos no ritmo de que o homem também é a seguir espaço, né? Não posso falar o nome inteiro, né? Mas vocês sabem, né? E sempre vou nesse sentido, né, de criminalizar tudo aquilo que é masculino. Isso faz parte da agenda feminista também, né? É, também de querer desconstruir a masculinidade do homem, né? De querer assim inverter os valores tradicionais, né? O que eu já venho falando há muito tempo aqui, pessoal, né? Que muitas mulheres, aliás, tem pesquisas, né, que dizem que as mulheres, de uma maneira geral, elas têm uma tendência a serem mais progressistas, né? E terem essa aversão aos moldes tradicionais, né? E é por conta dessa questão mais tradicional que querem utilizar esse pretexto para aprovarem o PL da misoginia. Quer dizer, hoje em dia o homem só tem direito a ficar calado, segundo a sociedade, né? E tem gente que diz assim, não, tem gente que diz assim, que não, você está exagerando, tu está mentindo, tá entendendo? É assim que está funcionando hoje em dia, pessoal, né? E esse ciclo vicioso, né? É esse ciclo vicioso que está acontecendo hoje em dia, né? O homem falou, dependendo do que o homem falar hoje em dia, e depois dessa ampliação da Lei Maria da Penha, vai chegar um momento que o homem vai ter que usar esparadrapo para poder sair de casa, porque qualquer coisa ele pode vir a ser um ilegal, né? Para não falar outra coisa aqui, né? Mas eu sei que esses assuntos que eu estou falando são polêmicos, né? Mas enfim, pessoal, é assim que está funcionando a sociedade hoje em dia, né? E propriamente tem muito lambe-salto, né, que acredita, né, que mulher é perfeita, mulher, enfim, né? E propriamente tudo hoje em dia no Brasil é culpa do homem, perceberam? Tudo é culpa do homem. É impressionante isso. Certo, pessoal? Deixarei links de produtos relacionados à minha loja Mercado Livre na descrição e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? E inclusive, pessoal, tem que falar uma coisa que tem até países que falam sobre cobrar mais impostos ao homem solteiro, né? Quer dizer, é mais um indício, né? Mais um indício que eles querem cada vez mais criminalizar o homem solteiro, certo, pessoal? Então era isso. Deixarei meu Pix na descrição para quem quiser contribuir voluntariamente, pessoal. Lembrando que não existe nenhuma questão que é obrigatória por parte de mim. Muito pelo contrário, eu apoio a liberdade, certo, pessoal? Certo? Deixarei links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre na descrição, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.